Minha mãe sempre foi uma mulher de poucas palavras, forte, reservada, dona de um olhar que parecia carregar o peso de muitos silêncios. Cresci ao lado dela, só nós duas, em uma casa simples, num bairro tranquilo, onde os vizinhos se cumprimentavam pela janela, mas ninguém realmente se conhecia. Desde pequena, soube que meu pai não fazia parte da nossa vida, mas o que me intrigava era a forma como esse assunto simplesmente não existia. Ele não era mencionado, nem nas brigas, nem nas histórias. Era como se ele fosse uma peça que nunca fez parte do quebra-cabeça, mas cuja ausência, paradoxalmente, moldava tudo ao meu redor. Quando eu perguntava, mesmo que timidamente, minha mãe desviava. Dizia que o importante era que estávamos juntas, que éramos uma família do nosso jeito. Às vezes respondia com um sorriso seco, outras com um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra. Com o tempo, aprendi a não insistir. A ausência virou hábito, uma sombra silenciosa que me acompanhava, mas que eu fingia não ver. Na escola, quando colegas desenhavam a família para alguma atividade, eu inventava. Dizia que ele morava longe, que era militar ou que tinha morrido. Escolhia a mentira do dia como quem escolhe a roupa, o que fosse menos doloroso de carregar. Por dentro, porém, havia uma sensação constante de buraco. Não era apenas a falta de um pai, era a falta de respostas, de uma história para contar a mim mesma. Apesar disso, nunca me faltou cuidado. Minha mãe fazia de tudo para suprir qualquer ausência. Trabalhou em 2 empregos, economizou em tudo para que eu pudesse estudar em uma escola melhor. Sempre estava presente nas reuniões, nas apresentações, nas febres da madrugada. Eu sabia que ela me amava, do jeito dela, e era justamente por isso que doía tanto não confiar em mim com a verdade. Mas havia uma presença constante em nossas vidas, o Eduardo. Desde que me lembro, ele estava por perto, amigo antigo da minha mãe, dizia-se padrinho de consideração. Era aquele tipo de homem tranquilo, de voz calma e olhar que acolhia. Nunca forçava intimidade, mas também nunca se ausentava por completo. Quando minha mãe precisava de ajuda, era ele quem aparecia. Quando eu adoecia, ele surgia com uma sacola de chá e palavras suaves. Cresci com a imagem dele como um anjo da guarda silencioso, alguém que aparecia nos momentos certos, sem nunca se impor. Eu o respeitava, sentia carinho verdadeiro, mas nunca me ocorreu perguntar mais sobre ele. Era apenas tio Eduardo, o amigo leal da minha mãe, o conselheiro, o porto seguro. Com o tempo, a ausência de um pai foi sendo substituída por outras preocupações, estudos, trabalho, relacionamentos. A vida foi preenchendo os vazios com distrações e aprendi a conviver com o não dito. Ainda assim, havia dias em que eu sentia um olhar sobre mim, uma presença que não sabia nomear, como se alguém velasse meus passos sem se revelar. E nessas horas, eu pensava em Eduardo, em como ele sempre sabia quando algo não ia bem, em como aparecia sem que fosse chamado. Meu coração, às vezes, se apertava com uma intuição que eu não compreendia. Mas como duvidar de alguém tão gentil, tão presente e, ao mesmo tempo, tão respeitoso com os limites? A vida seguiu assim, entre o amor silencioso da minha mãe, a presença discreta de Eduardo e os silêncios que fui aprendendo a enterrar dentro de mim. Mas, quanto mais os anos passavam, mais o passado parecia pesar, como se a infância, que eu achava entender, começasse a rachar nas bordas, como se algo dentro de mim soubesse que a verdade existia e que só me restava coragem para enfrentá-la. A morte da minha mãe foi como o rompimento de um dique silencioso. Durante toda a vida, ela conteve emoções, verdades, palavras que talvez quisesse dizer, mas nunca disse. Quando ela partiu, tudo isso desabou sobre mim como uma onda fria, lenta, que não avisa, só engole. Ela faleceu tranquila em casa, segurando minha mão. Seus olhos estavam cansados, mas não amargos. Havia algo de paz em seu rosto, como se finalmente tivesse cumprido uma missão secreta que nunca me contou. Fiquei dias tentando encontrar bilhetes, cartas, algum registro que me explicasse por que ela escolheu tanto silêncio, mas não havia nada, apenas as lembranças dela em cada objeto da casa.
no cheiro dos lençóis, na caneca lascada que ela usava sempre. Naquele luto solitário, Eduardo foi quem esteve comigo, como sempre. Apareceu no velório sem alarde, ajudou com os documentos, falou com o cartório, levou comida quando viu que eu não me alimentava. Não disse nada demais, não invadiu o espaço da minha dor, mas sua presença era constante e curiosamente reconfortante. Por um tempo, deixei que a tristeza me consumisse. Voltei à casa da minha mãe como quem retorna a um porto naufragado. Andava pelos cômodos tentando encontrar um eco, uma memória, qualquer vestígio de resposta. A sensação de abandono era real, mas não pelo fato de estar sozinha. Era mais profunda. Vinha da certeza de que eu não conhecia toda a história da minha própria vida. Certa tarde, decidi mexer em uma antiga caixa de madeira que ficava no alto do armário do quarto dela. Nunca havia me atrevido antes. Era como se aquela caixa sempre tivesse estado ali me esperando. Dentro, encontrei fotografias antigas, algumas cartas amareladas pelo tempo e um colar que eu nunca tinha visto. Folheei uma das cartas e percebi que a caligrafia era de um homem. Meu coração acelerou. O texto era sóbrio, respeitoso, falava de saudade, de gratidão, de decisões difíceis. Não havia assinaturas, apenas a letra de alguém que claramente conhecia minha mãe profundamente. O mais surpreendente foi reconhecer com o tempo aquela letra. Era a mesma dos bilhetes que Eduardo costumava deixar na cozinha quando passava por lá. Naquele instante, algo se partiu e se juntou dentro de mim ao mesmo tempo. Uma pergunta antiga, quase esquecida, ressurgiu com força. E se? Neguei o pensamento imediatamente. Seria loucura. Eduardo era o tio, o amigo fiel, o apoio de toda uma vida. Mas quanto mais eu relia aquelas palavras, mais sua imagem tomava um novo contorno na minha memória. Comecei a relembrar momentos pequenos, quase invisíveis, que agora ganhavam outra luz. Lembrei das vezes em que ele me olhava com um brilho diferente quando eu estava distraída. Lembrei da vez em que ele chorou no meu aniversário de 15 anos, sem conseguir explicar o motivo, dos presentes delicados que ele escolhia, como se me conhecesse por dentro, e das conversas que tínhamos quando minha mãe não estava por perto, conversas com uma ternura que ia além da amizade. Minha mente tentava resistir, mas meu coração já sabia. A ausência do meu pai sempre foi um vazio que doía. Agora, começava a me dar conta de que ele talvez nunca tivesse estado ausente. Talvez ele estivesse sempre ali, escondido à vista de todos, presente em gestos, em silêncios, em cada passo da minha vida. Senti raiva, medo, confusão. Por que esconder isso de mim? Por que viver como se fôssemos estranhos? Por que minha mãe escolheu o silêncio? E por que ele aceitou esse papel secundário? Quis gritar com os dois, mesmo com ela já distante, mesmo com ele ainda ali, calado, contido. Mas junto à dor veio uma ternura devastadora, porque agora eu via com clareza o que antes era só nebuloso. Ele nunca me abandonou, ele estava presente em todas as fases. No primeiro dia de escola, na minha formatura, quando perdi meu primeiro emprego, quando chorei por amores que não deram certo, era ele quem aparecia. Sempre. Talvez o amor que ele me deu, mesmo em segredo, tenha me salvado tantas vezes sem que eu percebesse. E essa ideia me despedaçava e me reconstruía ao mesmo tempo. Comecei a enxergar minha história com outros olhos, como se tivesse vivido tudo de novo, só que por uma janela diferente. Cada lembrança ganhou nova cor, novo peso. Aquilo que antes parecia comum, agora revelava camadas escondidas. Eduardo não era apenas um amigo da família, ele era meu pai. E mesmo assim, escolheu me amar em silêncio. Tentei imaginar o que significava para um homem ver sua filha crescer e não poder chamá-la assim. Estar tão perto e, ao mesmo tempo, manter uma distância segura, respeitosa, invisível. Fui percorrendo a memória como quem revira um álbum antigo, folha por folha, e tudo começou a fazer sentido. Lembrei do meu primeiro tombo de bicicleta. Minha mãe não estava em casa, e foi ele quem me levou ao hospital. Lembro de suas mãos firmes, segurando as minhas, de como me distraía contando histórias para que eu não visse o curativo. Naquele dia,
Achei que ele estava sendo gentil. Agora percebo que ele estava desesperado por dentro, tentando acalmar a filha que não podia chamar de sua. Lembrei da minha colação de grau. Estava emocionada, mas sozinha, pois minha mãe tinha adoecido e não pôde comparecer. Quando me virei na plateia, lá estava ele, batendo palmas com os olhos marejados. Eu sorri de volta, achando que ele comemorava minha conquista como um padrinho afetuoso. Mas agora eu vi a verdade pulsando naquele olhar. Senti um aperto no peito por todas as vezes em que deixei de agradecer, por todas as cartas do Dia dos Pais que escrevi para ninguém, ou que nunca escrevi, por cada "te amo" que poderia ter dito e não disse, por não ter olhado para ele com os olhos certos. Mas o que me dilacerava mais era pensar na minha mãe. Por que ela escondeu isso de mim? Teria medo do julgamento? Ou achava que fazia o melhor por mim? Ela sempre foi orgulhosa, mas também protetora. Talvez tenha achado que me pouparia de uma dor maior. Talvez não quisesse dividir meu amor com mais ninguém. Ou talvez a história entre os dois fosse mais complicada do que eu jamais saberei. Tentei imaginar a conversa entre eles, anos atrás. A decisão de manter tudo em segredo, de viver um amor contido, de aceitar a condição de amigo da família como escudo e prisão. O quanto deve ter doído para ambos. E mesmo assim, ele ficou. Nunca desistiu, nunca se afastou. Essa fidelidade silenciosa me desmontava. Num mundo onde tantos pais abandonam seus filhos sem olhar para trás, o meu escolheu permanecer, mesmo sem ser reconhecido. Isso é amor, coragem, sacrifício? Talvez um pouco de tudo, mas acima de tudo, era entrega. Uma entrega tão absoluta que preferia o anonimato à ausência. E aí, pela primeira vez, senti orgulho. Um orgulho novo, que nascia da dor, mas também da beleza daquela história. Eu era filha de alguém que me amou desde sempre, mesmo sem poder me dizer isso. E no fundo, essa certeza me preenchia como nada antes. Passei dias sem saber como agir. Evitava olhar Eduardo nos olhos, não por desprezo, mas por respeito. Queria entender tudo antes de confrontar, antes de perguntar, antes de abrir a porta da verdade entre nós. Mas também não queria que ele partisse sem saber que eu sabia. Num fim de tarde, sentei na varanda com a carta antiga em mãos. O céu, tingido de laranja, o ar parado, e ele apareceu, como sempre fazia, sem anúncio, sem ruído. Me olhou como quem sente algo no ar, mas não pergunta. Sentei ao lado dele e por alguns minutos ficamos em silêncio, como em tantos momentos da vida. Mas dessa vez, o silêncio falava mais alto. Segurei a carta com força, mas não entreguei. Apenas disse, com a voz embargada: "Obrigada por nunca ter ido embora." Ele não respondeu, apenas assentiu com a cabeça e fechou os olhos por um instante. E naquele gesto contido, entendi que ele sabia que eu sabia, e que mesmo assim, nada mudaria entre nós. Porque o amor que ele me deu, mesmo escondido, era verdadeiro demais para precisar de palavras. Depois daquele entardecer na varanda, algo dentro de mim se aquietou. Não era paz exatamente, mas uma espécie de rendição, uma entrega à verdade, que finalmente tinha nome e forma. Eduardo era meu pai. Não precisava me dizer isso, nem confirmar, nem explicar. Eu sabia, e no fundo, sempre soube, apenas nunca tive coragem de encarar. Os dias seguintes foram como revisitar a infância com novas lentes. Passei a ver em cada gesto dele, de ontem e de décadas atrás, sinais de uma paternidade que sempre existiu, mesmo escondida. Pequenas ações que antes pareciam gentileza, agora se revelavam amor puro. Lembrei de quando fui aceita na universidade. Minha mãe estava preocupada com as despesas, mas insistiu para que eu seguisse em frente. Nunca soube exatamente como conseguimos pagar o primeiro semestre. Agora entendo. Foi ele, como tantas outras vezes, sempre presente, sempre nos bastidores. Ele financiou meus estudos, meu primeiro carro usado, até mesmo meu intercâmbio breve. Tudo discretamente, sempre deixando que o mérito parecesse ser só da minha mãe e meu. Não foi apenas apoio financeiro. Eduardo esteve lá nos momentos em que desabei emocionalmente também.
Quando tive minha primeira decepção amorosa séria e achei que o mundo tinha acabado, foi ele quem me levou para uma caminhada silenciosa no parque. Não me deu conselhos, não criticou minhas lágrimas, apenas andou ao meu lado. E naquele gesto simples, me senti segura, cuidada. Agora vejo, esse era o amor dele. Um amor que não se impunha, não cobrava, não exigia reconhecimento. Um amor maduro que sabia esperar, que preferia ser útil a ser notado. E nesse entendimento, nasceu também a dor de reconhecer o preço que todos pagamos por esse silêncio. Minha mãe escolheu ocultar, mas ao fazê-lo, me privou de uma verdade essencial. Cresci com lacunas, com inseguranças, que talvez não existissem se eu soubesse que era filha de alguém tão digno, tão presente. Tentei não julgar, tentei me colocar no lugar dela. Mulher solteira, talvez apaixonada, talvez rejeitada, talvez apenas machucada pelas circunstâncias, talvez tenha temido que eu criasse expectativas, ou que a relação entre nós se modificasse. Talvez quisesse proteger uma imagem de família que só ela conseguia sustentar. Mas quanto mais eu pensava, mais difícil era perdoar. Não pelo que ela sentiu, mas pelo que ela não me permitiu sentir. Pela chance negada de chamar meu pai de pai. Pela infância construída sobre uma meia-verdade. Por ter feito do silêncio uma herança que agora me cabia digerir sozinha. Mesmo assim, comecei a compreender que o amor dela por mim também estava ali. Ela não me escondeu o pai por desprezo, mas por um tipo torto de amor. Queria que eu visse o mundo sem desilusões, sem feridas antigas. Só que esqueceu que a verdade, mesmo dura, liberta. Compreender isso não curou tudo, mas suavizou. E permitiu que eu me aproximasse de Eduardo de um jeito novo. Não como filha grata. Ainda não estava pronta para isso. Mas como mulher que começa a ver com clareza. Passei a observá-lo com mais atenção. Seus gestos contidos, seus olhares quando achava que eu não via, a forma como falava de mim para os outros, sempre com orgulho sutil, como se carregasse em segredo o maior tesouro da vida, mas com receio de mostrá-lo ao mundo. Pensei em como seria se ele tivesse tido liberdade para ser meu pai desde o começo. Talvez eu tivesse crescido mais segura. Talvez tivéssemos criado memórias diferentes, mas também me ocorreu que mesmo sem esse título, ele foi tudo o que um pai pode ser. E eu fui amada, mesmo sem saber. Fui guiada, protegida, admirada, sustentada. Tudo à minha volta tinha a marca dele. Até meu jeito de ver o mundo, minha paciência com as pessoas, minha capacidade de ouvir antes de julgar, tudo isso, agora percebo, vinha dele. E isso me comove, porque amar no silêncio exige uma força que poucos têm. Eduardo viveu ao meu lado, suportando o peso de não ser reconhecido, e mesmo assim, nunca se afastou. A história da minha vida, antes cheia de espaços vazios, agora se reescrevia por dentro. Ainda havia dor, mas havia também uma nova forma de pertencimento, uma nova raiz. Com o passar das semanas, algo começou a mudar em mim. Era como se cada peça do passado, antes solta, começasse finalmente a se encaixar. A imagem que eu tinha de mim mesma também se transformava. Eu deixava de ser a menina órfã de pai para me tornar filha de um homem que, embora oculto, esteve comigo o tempo todo. Essa percepção não era fácil de digerir. Havia dias em que acordava tomada por uma tristeza difusa, uma saudade que não sabia de onde vinha. Em outros momentos, sentia raiva de ter perdido tantas oportunidades, de ter chamado alguém de tio, quando podia tê-lo chamado de pai. Mas o tempo, silencioso como ele, foi amolecendo essas arestas dentro de mim. Comecei a retribuir sua presença com mais intenção. Chamava-o para almoçar aos domingos, oferecia uma xícara de café sem motivo, compartilhava pequenas vitórias do dia a dia. Eduardo sempre respondia com aquele sorriso contido, como se soubesse o que estava acontecendo, mas respeitasse meu ritmo. E isso era mais um gesto de amor. Nunca falamos abertamente, nunca houve uma confissão formal, uma conversa com lágrimas e explicações. Mas o que antes era silêncio desconfortável, agora era silêncio compreendido, um pacto de olhares,
de gestos, de presenças que diziam tudo o que precisava ser dito. Numa tarde chuvosa, abri uma antiga caixa de lembranças minhas. Dentro, encontrei desenhos da infância, bilhetes, recortes da escola e, no meio deles, um envelope sem nome. Dentro, havia uma foto minha ainda bebê, no colo de um homem jovem com olhos que eu conhecia bem. Era Eduardo. Com cabelo mais escuro, sorriso largo, olhar emocionado, minha mãe, ao fundo, olhava para ele com uma mistura de carinho e renúncia. Aquela imagem era essa prova de que sim, houve um momento em que fomos uma família, ainda que breve, ainda que escondida. Segurei aquela foto contra o peito e chorei. Chorei por todos os anos que vivi sem saber da verdade. Por todos os abraços que não demos, por todas as palavras que não dissemos, mas também chorei de gratidão. Porque, mesmo com todas as limitações, ele esteve lá, e agora era minha vez de retribuir. Levei a foto comigo no próximo domingo. Depois do almoço, quando estávamos sozinhos na sala, sentei ao lado dele e estendi a imagem sem dizer nada. Ele olhou com calma, reconheceu e depois me olhou. Havia um brilho nos seus olhos, como se algo finalmente se libertasse. Não houve perguntas, não houve justificativas, apenas um longo silêncio. E então ele disse apenas: "Sua mãe tinha medo, mas ela te amava. Muito." Assenti com a cabeça. Eu sabia que minha mãe fez o que achava certo, que ela também viveu com essa dor. E mais do que isso, sabia agora que fui duplamente amada, por ela, com sua força reservada, e por ele, com sua devoção silenciosa. Naquela noite, escrevi em meu diário: ser filha não é só ter um nome na certidão, é reconhecer quem esteve lá, mesmo quando o mundo não via. É entender o amor que se doa no escuro, que protege a distância, que renuncia para não ferir. Hoje, sei quem sou. Sou filha de Eduardo, e essa verdade me liberta. Nos dias seguintes, deixei a foto na estante da sala, sem esconder, sem explicar. Apenas deixei ali, como símbolo de uma história que não precisava mais viver escondida. Eduardo começou a sorrir mais, a rir com leveza, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Eu, por minha vez, me sentia mais inteira, com um passado reconstruído, sim, mas também com um presente mais verdadeiro. A ferida da ausência cicatrizava lentamente, mas com firmeza, e, em seu lugar, crescia uma nova certeza, a de que o amor, mesmo em silêncio, deixa raízes, e que às vezes a maior prova de amor é justamente estar, mesmo sem ser visto. Com o passar dos meses, a presença de Eduardo em minha vida ganhou um novo espaço. Não era mais o lugar do amigo da família, tampouco uma tentativa tardia de ser pai. Era, enfim, o espaço verdadeiro, o de alguém que sempre foi essencial, mas que agora podia ser visto como tal. Começamos a compartilhar mais do cotidiano, sem pressa. Às vezes, ele contava histórias do passado com minha mãe, lembranças leves, sem drama. Outras vezes, apenas caminhávamos juntos, como fazíamos quando eu era criança. Só que agora, eu entendia o significado de cada passo ao lado dele. Não havia mais perguntas em mim. O que eu precisava saber, o que importava, já estava claro. E tudo o que não foi dito ao longo da vida, agora se expressava na forma como ele segurava minha mão quando atravessávamos a rua, como preparava meu café do jeito exato que eu gostava, como me ouvia falar sobre os dias, com a atenção de quem conhece cada detalhe da alma da filha. O mais bonito era perceber que nada nele mudou. Ele não passou a exigir um lugar, não reivindicou títulos, não me cobrou amor ou reconhecimento. Continuava o mesmo homem discreto, gentil, presente, mas agora eu via tudo com clareza e cada gesto era repleto de significado. Quanto à minha mãe, deixei de lado as acusações. Levei tempo para aceitar sua escolha, mas entendi por fim que ela também viveu um dilema imenso, entre contar a verdade ou proteger, entre dividir o amor ou protegê-lo só para si. Ela, como tantas mulheres, fez o que achou ser melhor com as ferramentas que tinha. Não a canonizo, mas também não a condeno. Minha mãe foi mulher,
foi humana, amou à sua maneira, errou sim, mas dentro dos limites do que conseguiu carregar. E, mesmo com todos os seus silêncios, ela me deu a vida e me manteve segura. Isso também é amor. Herdei dela a força e o silêncio, dele a paciência e a ternura. De ambos, a capacidade de sentir profundamente, mesmo sem palavras. Hoje, quando penso na minha história, já não sinto dor, sinto profundidade. Uma vida marcada por silêncios, sim, mas também por presenças verdadeiras. Uma história com camadas, com sombras e luz. Mas, sobretudo, uma história de amor, daquele tipo que não precisa ser exibido para existir, que não precisa de nome para ser reconhecido. Guardei a carta antiga, a foto, e também escrevi a minha própria carta. Não para entregar a ninguém, mas para deixar um registro, para mim mesma, para a mulher que fui e para a que me tornei. Escrevi com a mão trêmula, mas com o coração em paz. Pai, agora sei e te vejo, não pelos gestos grandes, mas pelos pequenos, não pelos títulos, mas pela constância. Você esteve comigo em todas as fases da vida, e isso é mais do que qualquer palavra poderia dizer. Eu te amo, sempre amei, mesmo sem saber. Dobrei o papel e guardei na mesma caixa onde estavam as coisas da minha mãe. Juntei as histórias, porque agora elas não precisavam mais estar separadas. Somos feitos de verdades reveladas e de silêncios antigos, de medos e de coragens, de perdas e reencontros. Minha vida não foi perfeita, mas foi real. E hoje, isso me basta. Há amores que se gritam ao mundo, e há aqueles que se constroem no silêncio, dia após dia, ano após ano. O meu pai me amou assim, e eu o reconheço, enfim, como tal.